Você sabia que é possível colher temperos frescos, hortaliças e até frutas direto da sua varanda ou da janela do seu apartamento? Imagine cozinhar sua próxima refeição usando manjericão, alecrim, morangos ou tomates cereja cultivados por você, sem precisar de quintal, sem precisar de grandes investimentos e com pouco espaço. Hoje, milhares de pessoas estão transformando pequenos cantos esquecidos em verdadeiros jardins comestíveis. E isso está revolucionando o jeito de viver nas cidades. O segredo está em entender como planejar, escolher as espécies certas e aproveitar ao máximo a iluminação que você já tem em casa. E o melhor, é muito mais simples do que você imagina. Neste vídeo, eu vou te mostrar como montar sua própria horta caseira. Mesmo que você more em apartamento pequeno, tenha só uma varanda compacta ou apenas uma janela com boa luz. Você vai descobrir quais plantas são mais fáceis de cultivar, quais recipientes funcionam melhor, como usar a água e a luz da forma correta e como colher de forma contínua, mantendo o jardim produtivo o ano inteiro. No final, você vai ter clareza suficiente para começar hoje mesmo, sem enrolação. Antes de começarmos, aproveita e já se inscreve no canal Floribela. Aqui a gente fala sobre plantas, jardinagem e paisagismo de um jeito direto e prático, sem complicação. Se você ama verde, natureza e bem-estar, este é o lugar certo. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comente também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos nos conhecer melhor. O movimento dos jardins comestíveis não surgiu por acaso. Em meio às cidades cada vez mais densas, o desejo de se reconectar com a natureza encontrou nos pequenos espaços urbanos uma oportunidade real. Mais do que uma tendência estética, os mini-hortos e hortas de varanda representam uma solução prática para quem busca qualidade de vida, alimentação mais saudável e um contato direto com o ciclo das plantas. Em 2025, essa tendência ganhou força por dois motivos principais: a alta nos preços de alimentos frescos e a necessidade crescente de sustentabilidade no cotidiano. Ter seu próprio pé de alface, sua própria salsinha, ou até alguns tomates em vaso significa reduzir idas ao mercado, consumir menos embalagens plásticas e ainda ter a satisfação de colher o que você mesmo cultivou. Esse fator emocional é muito poderoso. Cuidar de plantas que você vai consumir cria uma ligação profunda e transforma a relação com a comida. Além disso, o jardim comestível valoriza qualquer ambiente. Uma varanda que antes só tinha cadeiras ou vasos decorativos pode se tornar um espaço vibrante, cheio de vida, aromas e sabores. O cheiro de alecrim no ar, o verde intenso das hortaliças e o colorido das flores comestíveis fazem do espaço não apenas funcional, mas também esteticamente agradável. Outro ponto importante: ao contrário de um jardim puramente ornamental, que às vezes exige cuidados mais complexos, as plantas comestíveis costumam dar um retorno rápido. O manjericão pode estar pronto para a colheita em poucas semanas, a rúcula cresce veloz e até morangos podem surgir em pouco tempo se receberem a luz certa. Isso significa que o iniciante ganha motivação muito cedo, porque vê resultados na prática. Esse fenômeno também tem um viés social. As hortas caseiras viraram pauta em grupos de condomínio, em feiras comunitárias e até em escolas. Muitas pessoas começaram cultivando por hobby, e hoje não conseguem mais viver sem o contato diário com suas plantas comestíveis. O que antes parecia uma moda passageira, agora se consolidou como uma verdadeira mudança de comportamento. E é exatamente isso que faz desse tema um dos mais fortes para quem quer aprender ou ensinar sobre plantas em 2025. Ele conecta estética, praticidade, saúde e propósito. Planejar é a chave. Antes de comprar qualquer muda ou semente, é essencial analisar o espaço disponível e as condições que ele oferece. Não importa se você tem apenas uma janela com sol parcial, uma varanda pequena ou até um corredor iluminado. O primeiro passo é observar a luz natural que entra no local.
Plantas comestíveis precisam, em sua maioria, de pelo menos 4 a 6 horas de sol indireto por dia. Se a sua janela recebe esse tempo de luz, já é suficiente para iniciar. Se a iluminação é mais fraca, é possível adaptar escolhendo espécies que toleram sombra parcial, como hortelã, salsinha e alface. O segundo ponto é o fluxo de vento. Ambientes muito expostos podem ressecar as folhas e o substrato rapidamente. Nesse caso, uma tela, um biombo ou até a escolha de vasos mais profundos ajuda a proteger as raízes. Depois, pense no espaço horizontal e vertical. Se o chão da varanda é pequeno, use suportes de parede, estantes, escadas de madeira ou mesmo jardins verticais para multiplicar a área útil. 1 metro quadrado bem planejado pode abrigar dezenas de plantas diferentes, cada uma em seu próprio recipiente. Outro detalhe importante é definir se você quer começar com mudas ou sementes. As mudas oferecem resultado mais rápido, perfeitas para quem quer motivação imediata. Já as sementes permitem acompanhar todo o ciclo da planta, além de custarem menos e oferecerem maior variedade. Você pode, inclusive, combinar os 2 métodos: plantar sementes de temperos de rápido crescimento, como coentro, ao mesmo tempo em que compra mudas de tomate cereja ou morango para resultados mais visíveis em pouco tempo. Por último, é fundamental pensar na rotina. Se você viaja muito ou passa o dia fora, opte por recipientes maiores que retêm mais umidade, ou instale sistemas simples de irrigação por gotejamento. Planejamento é isso: adaptar as escolhas ao estilo de vida. Um jardim comestível não deve ser uma fonte de estresse, mas sim de prazer. Escolher as espécies certas faz toda a diferença para que sua horta caseira seja um sucesso desde o início. Em ambientes pequenos, o ideal é começar com plantas de crescimento rápido, colheita contínua e que não exijam cuidados excessivos. Entre os temperos, o manjericão é um campeão, porque se desenvolve bem em vasos e pode ser colhido aos poucos, folha por folha. A cebolinha e a salsinha são igualmente fáceis. Adaptam-se bem a recipientes pequenos e garantem colheitas constantes por vários meses. Para quem gosta de frescor, a hortelã é excelente, mas deve ser cultivada em vaso individual porque se espalha muito rápido. Nas hortaliças, a alface e a rúcula são opções certeiras. Ambas germinam rápido, não exigem muito espaço e permitem cortes parciais, prolongando a produção. Os espinafres adaptados para vasos também podem surpreender pela produtividade. Para quem deseja um pouco mais de desafio, os tomates cereja são perfeitos. Além de saborosos, tornam-se um espetáculo visual quando os frutos começam a amadurecer em cachos. Se houver espaço para um vaso um pouco maior, cultivar pimentas é uma ótima pedida, já que elas exigem pouca manutenção e produzem por meses. E não podemos esquecer das frutíferas compactas, que estão cada vez mais populares. Morangos em vasos suspensos, por exemplo, trazem beleza e doçura ao ambiente, além de exigirem menos espaço do que se imagina. Algumas variedades de limoeiros e laranjeiras anãs também são adaptadas para cultivo em vasos grandes, oferecendo frutos em poucos anos. Outra tendência forte é incluir flores comestíveis, como a capuchinha, que além de colorir o jardim, pode ser usada em saladas. Essa diversidade transforma a horta em uma experiência sensorial completa. Cores, aromas e sabores convivendo em harmonia. Depois de escolher as plantas, vem a parte prática: onde e como cultivá-las. Os recipientes podem variar desde vasos tradicionais de cerâmica até reaproveitamentos criativos, como baldes, caixas ou garrafas cortadas. O importante é que tenham furos de drenagem para evitar o excesso de água. Para quem tem pouco espaço, recipientes suspensos e jardineiras fixadas em janelas são ideais, pois liberam área no chão. Outra opção prática é usar caixotes de madeira revestidos com plástico, que criam um canteiro portátil. O substrato é a base do sucesso. Diferente da terra comum do jardim, que pode compactar e prejudicar as raízes, é essencial usar um mix leve e bem drenado.
A mistura clássica combina terra vegetal, composto orgânico e perlita ou areia grossa, garantindo o equilíbrio entre retenção de umidade e aeração. Algumas plantas, como tomates e pimentas, respondem bem a substratos mais ricos em matéria orgânica, enquanto temperos como o alecrim preferem solos mais arenosos. Ajustar o substrato às necessidades de cada espécie é um dos segredos para uma horta vigorosa. Na adubação, a chave é a constância. Ao invés de aplicar grandes doses de uma só vez, pequenas quantidades regulares garantem melhor aproveitamento pelas plantas. Adubos orgânicos como humus de minhoca, bocashi e compostagem caseira são sustentáveis e fáceis de usar. Quem prefere opções líquidas pode apostar em chás de compostagem ou extratos de algas, que podem ser aplicados durante a rega. Essa nutrição contínua mantém as plantas saudáveis, resistentes e produtivas. A iluminação é um dos fatores mais decisivos para o sucesso de um jardim comestível. A maioria das hortaliças e temperos precisa de 4 a 6 horas de sol direto ou luz intensa por dia. Para quem vive em apartamento, isso pode ser um desafio. A solução é posicionar os vasos estrategicamente nas áreas mais iluminadas da casa, como sacadas, peitoris de janela ou até corredores que recebam boa claridade. Se a luz natural for insuficiente, é possível complementar com lâmpadas de cultivo, mas o ideal é sempre tirar o máximo proveito do sol disponível. A rega deve seguir o princípio da regularidade. Em vasos pequenos, o substrato seca rapidamente, por isso é importante verificar a umidade diariamente, mas sem exagerar. O ideal é inserir o dedo no substrato até 2 centímetros de profundidade. Se estiver seco, é hora de regar. Água em excesso pode apodrecer as raízes, então sempre mantenha a drenagem funcionando. Técnicas como rega por capilaridade ou uso de recipientes autoirrigáveis ajudam a manter a umidade estável. Na manutenção, a regra é observar. Folhas amareladas podem indicar excesso de água ou falta de nutrientes. Crescimento fraco pode ser sinal de pouca luz. Já pragas simples podem ser resolvidas com soluções naturais como óleo de NEM ou extrato de alho. Colher com frequência também faz parte da manutenção. Quanto mais você retira folhas e brotos de forma correta, mais a planta se estimula a crescer. Esse ciclo de cuidado e retorno cria uma experiência prática e recompensadora. Resumindo, criar um jardim comestível em espaços pequenos é uma oportunidade de transformar sua casa em um refúgio verde cheio de sabor. Primeiro, entendemos por que essa tendência está em alta em 2025. Saúde, sustentabilidade e estética. Depois, vimos como planejar o espaço, escolher as espécies ideais, preparar recipientes e substratos adequados e cuidar de luz e rega. Com esses passos, qualquer pessoa pode colher seus próprios temperos e hortaliças em poucas semanas. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like para apoiar o canal. Floribela. Conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual planta você gostaria de começar a cultivar em casa. Vai ser incrível trocar experiências com vocês e formar uma comunidade de jardineiros urbanos apaixonados. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Quem sabe no próximo episódio a gente não fala sobre hortas verticais, frutíferas em vaso ou jardins de polinizadores?